Olá pessoal, boa tarde, professor Maurício de História, Dom Bosco, Sede Miller. Vamos para a resolução das questões do nosso quarto vestibular simulado padrão federal? Questão 46. O Estado deveria criar frentes de trabalho e apoio aos desempregados, recuperando os salários e dessa forma incentivando o consumo. O Estado, tributando os ricos, financiaria suas políticas sociais, gerando as condições materiais mínimas de realização da cidadania. O texto expressa as ideias de John Maynard Keynes, economista britânico, que serviram de base teórica para... Bom, olha só, uma coisa importante, antes mesmo da gente ler as afirmativas. O texto que está colocado acima está atribuindo um papel ao Estado. Está dizendo que o Estado deve criar frentes de trabalho, que o Estado deve redistribuir a riqueza e incentivar o consumo. Portanto, entenda que, independente de qualquer coisa, o texto que exprime as ideias de John Maynard Keynes está atribuindo um papel ao Estado. E essa base teórica foi, letra A, para a nova política econômica, a NEP adotada na Rússia no governo de Lenin? Não, não é isso. A nova política econômica, ela foi uma certa tolerância para com práticas capitalistas no contexto da implantação do socialismo na União Soviética. Para quê? Para evitar que um choque econômico tão significativo matasse mais gente de fome do que a própria guerra ou a revolução. Né? Não tem a ver com o Estado incentivar o consumo. Letra B. Os planos quinquenais implantados na União Soviética durante a ditadura stalinista também não, porque a ditadura stalinista e os planos quinquenais são uma implantação dramática de um socialismo, que não prevê o Estado como um incentivador do consumo. Por isso estaria errada a letra B. Agora olha o C, o New Deal, política econômica implantada pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt, que teve uma importância fundamental na recuperação econômica do país após a crise de 29. Exatamente, é isso, a intervenção do Estado na economia para incentivar o consumo e dessa maneira retomar o crescimento econômico dentro de um padrão capitalista de produção e consumo. Certa letra C. Vamos ver por que as outras estão erradas? Letra D. Reformas econômicas implantadas no Brasil durante o período da ditadura militar, no começo da década de 60 do século XX, não porque as medidas econômicas do começo da ditadura são medidas de austeridade, de restrição ao crédito, de retenção do crescimento do valor dos salários para tentar conter a inflação. E isso não estimula o consumo. Então a letra D está em desacordo com o que o enunciado pediu. E a letra E, a política neoliberal implantada pelos países ocidentais nas últimas décadas? Não, não pode ser isso, porque a política neoliberal prevê a retirada do Estado da economia. Na política neoliberal, o Estado não interfere na economia, né, porque a economia teria suas próprias leis de funcionamento. Então, como o texto está falando no enunciado que o Estado tem um papel na recuperação econômica, e na política neoliberal o Estado tem que se retirar da economia, está errada a letra E. Como a gente já desconfiava, correta a letra C.